Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 18 de maio de 2022, quarta-feira, uma noite fria em São Paulo, um dos dias mais frios nos últimos tempos aqui, estamos bem agasalhados, mas seguimos aqui em frente para falar sobre os nossos investimentos. Esta semana encerrou-se os resultados do primeiro trimestre de 2022, olhamos especialmente aquelas empresas que fazem parte do nossa carteira, que nós acompanhamos de mais próximos, nossos amigos aí, é uma carteira bem extensa e de um modo geral os resultados foram de muito bom para excelente. Pouquíssimas empresas tiveram um resultado assim em linha ou algumas um resultado que nos preocupássemos, mas tivemos um resultado aí tranquilo, dá para manter todas elas e vamos seguir em frente. Algumas tiveram um resultado muito assim, excepcional, um resultado surpreendente positivamente, tá? Isso é da nossa parte de ações e nos nossos FIIs. Nossa carteira de FIIs ela não é tão grande, né? É uma carteira pequena de FIIs, uma vez que os FIIs é, podem parecer mais simples de pronto, pode parecer ser um ativo mais fácil de se avaliar, mas não é bem por aí. Os FIIs eles precisam ter um acompanhamento mais próximo, existem alguns detalhes nos fundos imobiliários que é mais difícil de você perceber do que nas ações. Sei que muitos de vocês não vão concordar, mas o tempo aí vai mostrar tudo isso aí para nós, ok? Vamos falar sobre os FIIs hoje, vamos falar sobre os resultados, né? O que nós estamos vendo muito aí na questão dos FIIs? As pessoas estão deixando, especialmente os fundos imobiliários, e fazendo uma migração para Selic, né? Para o Tesouro Selic, para renda fixa e tal. É, talvez assim, fazendo uma migração sem fazer as devidas contas, botar tudo na ponta do lápis tal. Então a pessoa ela olha apenas o ganho que a Selic está pagando 12,75, ela olha esse rendimento e ela pensa, nossa, vou ganhar mais de 1% ao mês, tá ótimo, enquanto os FIIs estão pagando ali 0,70, 0,80, tal. Então a pessoa olha isso, mas existem algumas coisas que precisam ser colocado na conta, né? Não pode deixar de se fazer essa conta. É bem simples, eu só vou dar uma pincelada para depois você fazer para você refletir, tá? Então vamos imaginar o seguinte: você migrou lá para o Tesouro Selic, né? Para renda fixa, tal, e você vai receber lá 12,75 é o que a Selic está pagando, com perspectiva de chegar aí é, chegar na casa dos 13%, tá? Então vamos lá, vamos pegar 12,75. Quando você vai para renda fixa, existe uma coisa muito importante que você tem que colocar na conta. Quando você vai para o Tesouro Selic, ou para qualquer um dos tesouros, ou para renda fixa, você vai pagar imposto de renda sobre o lucro. Então você vai pagar um imposto de renda é, na hora de você for retirar o dinheiro. Então, 12,75, aí dependendo do período que você vai retirar, você vai pagar de 15 a 22,5 de taxa de imposto, tá? De renda. Então vamos fazer 20% que é mais simples, tá? Então de 12,75 você vai pagar imposto sobre isso. Vamos usar os 20%. Então, 20% de 12,75 sobra para você líquido 10,20, tá? Então é isso. Quando você tirar o imposto de renda, você vai ficar com 10,20 de ganho, tá? Porém, 10,20 de ganho, você está esquecendo de um outro detalhe muito importante. Você está esquecendo da inflação. A inflação dos últimos 12 meses, ela ultrapassou esses 10 e 20 há muito, tá? Tá aí acima dos 12, 0,2, se eu não me engano, a inflação dos 12 últimos meses. Então, se você está na taxa na renda fixa, ganhando 12,75, menos imposto de renda, vem para 10,20. 10,20 você tem uma inflação de 12. Então você já percebeu o que está acontecendo, né? Você está ganhando 10,20 e a inflação está corroendo seu dinheiro em 12%. Então, realmente não está. Todas essas contas você tem que colocar no papel para poder decidir onde é que você vai é, colocar o seu dinheiro.
Lembrando que a renda fixa, tá, pessoal, ela tem um objetivo na sua carteira, ela tem uma finalidade. Tá? Ah, então eu não posso ter Tesouro Selic, não posso. Sim, pode, mas esse Tesouro Selic, ele tem um objetivo. Ele tem um dinheiro certo para o Tesouro Selic, tá? Então existe um determinado dinheiro que você põe no Tesouro Selic. Existe um outro determinado dinheiro que você tem que pôr no Tesouro IPCA+, tá? Então depende qual é o objetivo de parte do seu dinheiro, é aonde você vai colocar, é, é, é onde você vai aplicar ele. Quando você pensa em patrimônio, em formação de patrimônio, no longo prazo, não há. O que mais vai lhe proporcionar uma rentabilidade é na renda variável. Né? Por quê? Entre aspas, há mais risco? Sim, pode ser que sim. Porém, o risco-retorno, tá? Então, aí depende, quando se fala em risco na renda variável, depende muito de onde você põe o seu dinheiro, em que ativo você põe. Porque existem ativos na renda variável que são, sim, com risco menor às vezes do que a renda fixa, ok? Então, esse ponto que eu queria falar com vocês antes de começar o nosso vídeo. Hoje, então pense bem aí na renda fixa, o que você está pensando sobre o Tesouro Selic antes de você colocar o seu dinheiro. Faça as contas bonitinho. Hoje nós vamos falar sobre os nossos FIIs e vamos falar lá aquela comparação que nós fazemos frequentemente, né? Para saber qual seria o melhor FII para a gente escolher de acordo com o preço que ele está e aquilo que a gente tem a previsão de que ele irá pagar. Eu vou sair aqui para vocês terem visão completa. Então nós temos aqui, pessoal, muitos de vocês que nos acompanham já conhecem essa tela. Nós temos aqui os fundos que nós gostamos bastante, que nós temos aí, que nós aí, quando eu digo nós, né, os amigos que nos acompanham, aquelas pessoas que estão junto com a gente, que estão mais próximas. Esses fundos são os que a gente gosta bastante e acompanha já há algum tempo. Então nós temos essa lista. E esse preço que está ali de fechamento, é do fechamento de hoje, 18/5/2022, ele fechou a esse preço que você está vendo, né? É esse preço que você está vendo aqui, é o fechamento de hoje, tá bom? Essas setinhas para baixo aqui significa que esse preço de 162,80 está menor do que o último vídeo que nós fizemos, do que a última comparação que nós fizemos, tá? Então todos esses FIIs, eles estão com um preço menor do que o nosso último vídeo, à exceção do ALZR, que você deve saber porque o ALZR é o único que está subindo aí em comparação, né? Porque o ALZR, agora eu vou voltar aqui, que enquanto eu falo isso dá para mim aparecer. É que o ALZR está, né, como o próprio gestor Fábio disse, ele está em negociação da venda de um imóvel, está na parte final de conclusão da venda, lógico que pode dar errado no último momento, está na parte das emissões das certidões, né, são negócios de alto valor, preciso várias certidões de nada deve, de não sei o que lá, de não sei o que lá, então é demorado a documentação. Está nessa fase de emissão de documentação para a venda de um imóvel. Esse imóvel irá produzir um lucro e esse lucro ele é repassado aos cotistas. O principal tem que ficar no fundo para ele reinvestir e o lucro é distribuído. Então existe aí uma possibilidade, não é garantido, mas a possibilidade real de o LZR fazer uma distribuição um pouquinho maior nos próximos meses, uma vez concretizada esta venda, ok, pessoal? Então por isso que aí a gente percebe que ele é o que está subindo. Deixa eu sair de novo aqui e voltar aqui para falar para vocês. Então, a maioria dos fundos, eles caíram o preço em relação à nossa última conversa. Esse aqui, esse rendimento, a gente está com uma expectativa de que essa seja o rendimento para o próximo mês, uma vez que esse mês, agora no dia 15, né, exatamente nessa semana, nós recebemos este valor destes fundos. Então a gente tem a perspectiva, uma previsão de que ela se repita e aí a gente vai ter esse dividend yield aqui, tá? Então vamos lá, o HGBS fechou hoje a 162, ele tem pagado aí, tem há meses já que ele está pagando em 10, então
provavelmente o 067 vai se permanecer. O KNRI, que é o fundo de Quineia, né, um dos mais, vamos falar assim, conservadores, um dos maiores do nosso mercado, fechou a 131, pagou este mês 0,84. Caso ele repita, a gente vai ter um dividend yield de 0,64 de ganho real, tá? O GGRC, muita gente vê o GGRC com maus olhos, não tem problema com a gestão, mas nós estamos aí com ele de longa data e até o momento muito barulho se fez na gestão, mas até o momento a gestão tem pagado, tem feito um bom trabalho no que se refere aos rendimentos e até mesmo sobre a gestão. Até agora, muito se falou dele e ele tem entregado o que tem prometido, tá? Pagou 0,90, isso vai dar um dividend yield de 0,85. O FIIB é um dos assim, que eu gosto bastante, eu gosto muito do FIIB, né? O condomínio logístico lá em Santa Catarina, eu esqueci a cidade, Joinville, 428, pagou 0,30, 3,30, né? Dá um dividend yield de 0,77, excelente, tá, pessoal? Um fundo bem consistente. O Mérito, que é um fundo, agora acho que já dá para aparecer aqui, deixa eu voltar aqui, isso, vamos lá. Então, o Mérito é um fundo de desenvolvimento, então com essas taxas de juros elevadas e a perspectiva de sim, crédito um pouco mais difícil para os credores, então ele apanha um pouquinho, mas o mérito também veio para 95, está pagando 1,11, ainda vai dar um dividend yield de 1,16. 1,16 por quê? Porque ele realmente é do que nós estamos aí nessa lista, ele é um dos FIIs que requer um pouco mais de atenção, de maior risco, vamos dizer. O LZR é o mais diversificado que nós temos na bolsa, é o fundo com certeza absoluta o mais diversificado, fechou aí a 116, 0,77, ainda vai pagar 66, 0,66 de dividend yield, está muito bom. HGBS de shopping vem se recuperando aí, né? Fechou a 174, está pagando 1,20, dá 0,68, muito bom também, um dividend yield bem. O BISC fechou a R$ 100, tá? Pagando 0,70, dá um dividend yield de 0,70. Então aí, esses são os nossos fundos de tijolo. Então, só para dar aquela ressaltada que aqueles que estão com a gente há mais tempo, sabem que é a nossa linha de raciocínio, mas vamos dar uma pensadinha no seguinte. Todos esses são fundos de tijolos, são bases no imóvel, então a gente considera que, né, o raciocínio é o seguinte, como eles são imóvel físico, né, galpão, prédios, shoppings, tal, a gente pressupõe que no longo prazo, no longuíssimo prazo, nos grandes ciclos, esses imóveis eles vão, de uma maneira ou de outra, fazer o repasse da inflação. Como que isso acontece? Se você está no mercado há 3 anos, 2 anos, até mesmo 4 anos, você ainda não pegou o ciclo aonde os fundos imobiliários frequentemente, ao término do contrato, há a reposição da inflação conforme consta em contrato. Se você tenha dois anos no mercado, 3 anos, você pegou uma fase onde o, o inquilino está sendo beneficiado. Não só ele manteve o preço, como ele teve o preço do aluguel de reduzido, tá? Então, os fundos não, nesses últimos 3 anos, eles não tiveram dificuldade em repassar o reajuste, tá, pessoal? Porém, não é essa a regra do mercado, tá? A regra do mercado é que, como qualquer outra que você, que tem aí o seu comércio, que você que, né, paga o aluguel, ao término do contrato, há o repasse, há o reajuste do aluguel. Então, isso irá acontecer. Em algum momento, essa regra irá voltar. Todos esses inquilinos eles irão ter o repasse da inflação no índice combinado do contrato. E também a gente entende que, via de regra, no longo prazo, um imóvel de qualidade ele se valoriza. Ah, a gente já falou disso várias vezes, eu gosto de repetir porque tem gente nova no canal e aí precisa entender qual que é a
a nossa visão para o longo prazo, né? É simples, eu vejo muito simples. Você que tem a sua casa aí, que você comprou ela há 10 anos atrás, né? Vamos imaginar que você comprou a sua casa aí há 10 anos atrás por 250 mil, 10 anos atrás. Hoje, você vende ela por quanto? 200 mil? Não, com certeza você vai vender ela acima dos 250 mil. Né? Por quê? Porque o imóvel tende a se valorizar. Então, é essa regra básica que nós colocamos nos fundos de tijolo. A gente entende que no longo prazo esses imóveis irão se valorizar, além do que logo, vocês irão ver, logo os contratos serão reajustados pelos índices de inflação. Então o aluguel vai subir. Subindo o aluguel, sobe também o rendimento. Então a gente considera que esse rendimento é um ganho real. Um pelo outro, tá? A gente entende que é ganho real. Beleza? Então agora vamos para os fundos de tijolos, fundos de papel, perdoe, né? Então vamos para o fundo de papel. Falamos sobre o fundo de tijolo. O fundo de papel, né? O crédito imobiliário, porque o fundo de papel nada mais é do que um crédito imobiliário, né? Ou seja, você emprestou, foi emprestado dinheiro para alguém aplicar esse dinheiro no setor imobiliário e essa pessoa está pagando uma taxa de juros mais a inflação. Então, quando você recebe um rendimento de um fundo de papel, você está recebendo os juros que o cara está pagando e a inflação, tá? Vamos imaginar o seguinte, ó, você tem 100 milhões. Se você pegar alguns fundos de papel aí e ver o preço, o valor patrimonial dele de há 10 anos atrás, você vai ver que é o mesmo 100 mil, tá? Então, se você pegar 100 milhões num fundo de papel, 100 milhões. Se ele não fizer nenhuma emissão para gerar mais dinheiro, para daqui a 5 anos ele vai ser os mesmos 100 mil. Se ele não fizer nenhuma outra emissão para mexer no patrimônio, daqui 10 anos ele vai ser os mesmos 100 mil. Tá? Então, o fundo de papel, o principal, ele não se altera. Não se altera por quê? Porque o rendimento que você recebe lá acima de R$ 1 é o quê? É os juros que o cara está pagando mais a inflação do período, tá? E o valor principal aqui, ele permanece estagnado. Ele não vai, ele vai ficar em 100 mil até, tá? Até o cara devolver o total para você. Até 10 anos, se um dia o fundo encerrar, ele vai devolver os 100 mil. Ok, pessoal? Então aqui, a mecânica do fundo de papel, a gente aplica ela diferente. Vamos no Becri, ó. Então vamos lá. O Becri, também todos os fundos de papel hoje estão um preço menor do que o último vídeo que nós fizemos, tá? Tá 107. A previsão é que ele pague 1,30. Deixa eu falar um outro comentário sobre o fundo de papel. É muito difícil você. O fundo de tijolo é muito mais fácil você ter uma previsão do rendimento. Por quê? Porque é um aluguel, tá? O cara paga. É fácil de você fazer a previsão. O papel não. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, o papel ele devolve para você parte da inflação. E a inflação, ela a cada mês ela tá num ponto, 0,80, já teve a 1,65, agora tá 1,04 e tal. Então, conforme a inflação se movimenta, o rendimento do FII de papel também. Por quê? Porque parte do rendimento é essa variação da inflação. Os juros que o cara está pagando lá, não. Ele pagou, disse que vai pagar 12% ao ano, então ele vai pagar 1% ao mês. 1% ao mês mais a variação da inflação. Por isso que um fundo de papel é muito difícil você saber exatamente quando ele vai pagar. Além do que, alguns CRIs, o pagamento não é mês a mês. Alguns CRIs pagam de 3 em 3 meses. Por isso, alguns fundos de papel existem picos em alguns meses. Por que tem alguns picos? Porque neste mês do pico, um credor pagou uma parcela que ele paga a cada 3 meses. Então ele junta 3 meses e paga. Paga no mês 3, paga no mês 6, paga no mês 9 e paga no mês 12. Um exemplo. Então nesses meses de 3, múltiplos de 3, o rendimento vai lá em cima. Por quê? Porque ele está pagando
a parcela dele que é de 3 em 3. Aí os outros dois é mais baixo, e 3 de novo, tal, tal. O Canip tem muito disso, tá? O Canip tem credores que pagam a cada 3 meses. Então, você tem essa dificuldade e também tem a inflação, que ela é diferente. E quando... E, e a gente não... O papel, ele não paga a inflação do mês, tá? Ele paga a inflação de 2 a 3 meses atrás. Então, agora que nós estamos projetando o rendimento para o mês 6, então no mês 6, que é o mês que vem, ou seja, o fundo está recebendo o dinheiro esse mês, tá? O fundo está recebendo o dinheiro esse mês. Então, nesse mês de maio, ele está recebendo dinheiro referente a pagamentos de inflação de março e abril, tá? É a base, a média de março. Então ele está recebendo março e abril, recebendo no mês 5, recebe no mês 5 para pagar no mês 6. Então o nosso cálculo é para receber o mês que vem no mês 6. E a inflação, a média da inflação de março e abril é 1,34. Ok? Vamos lá então. Então o Becri fechou a 107. A previsão, probabilidade dele pagar 1,30, tá? Foi o que ele pagou o mês passado. O dividend yield nesse preço dá 1,21. Porém, ó, ele pagou o mês passado 1,30. Se ele repetir a esse preço de 107, dá um dividend yield de 1,21. Porém, a inflação foi de 1,34 nesse período aqui, a média. A média da inflação. Então você irá ficar com um, um rendimento negativo de 0,13. Tá? O RCR, RECCR, fechou a 99, pagou o mês passado 1,50, dá um dividend yield de 1,5. Com a inflação de 1,34, você desconta, você vai ter um ganho real de 0,16, tá? Positivo. O Habitat fechou a 100, pagou 1,25, dá um ganho de 1,25. Inflação de 1,34, vai ficar com uma perdinha aí de 0,99, tá? O Habitat está tentando fazer uma subscrição aí e tal, tá na luta aí, tá indo na marra, mas está todo mundo oferecendo essa subscrição aí e tal, né? Mas tá indo na marra. HCTR também fechou a 106, pagou 1,75, dá um dividend yield de 1,64. Menos 1,34 dá um ganho de 0,30. Tá? O Canip fechou a 101, pagou 1,70, dá um dividend yield de 1,66, menos a inflação, dá um ganho de 0,32. Tá? Então, essa é a perspectiva considerando o que eles pagaram mês passado. Tá? Lembrando que é muito difícil prever o que um FII de papel vai pagar, uma vez que ele paga os juros combinado, tá? Mais a variação da inflação. Então, essa variação da inflação deixa muito, torna a previsibilidade da renda muito difícil, tá? Porém, a inflação nós já sabemos quanto é. Existe uma perspectiva de que a renda seja maior? Sim, existe uma perspectiva que a renda seja maior que isso aqui. Por quê? Porque a inflação que está sendo, na qual ele vai receber, é maior também. Então, existe uma previsão aqui de que essa renda seja maior, que tornará o ganho real maior. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando você olha um fundo de papel, com tudo isso aqui, descontando a inflação, você tem essa probabilidade de renda. E quando você olha para o fundo do tijolo, dificilmente neste mês haverá uma grande variação neste rendimento, tá? Então, na nossa visão, nossos estudos aqui que a gente faz com nossos amigos, nossos colegas que estão sempre próximo, estamos vendo que no momento os fundos de tijolo parecem ser mais atraentes do que os fundos de papel, ok? Mas isso aí cabe você estudar, você fazer as suas escolhas, tal, né? Pensa com carinho, dá uma lidinha nos relatórios, vê o que está acontecendo e aí você faz a sua escolha, ok? Aqui a gente acredito que basta
uma rápida olhada, a gente percebe que talvez existem FIIs aí mais atraentes. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa perspectiva aí. Vamos fazer as nossas escolhas até o final do mês aí para o rendimento do mês de julho. Pelo vídeo de hoje é só. Agradeço seu tempo e sua paciência. Se você gostou, deixe o seu joinha. Você que está só visualizando, se puder, se inscreva no nosso canal. E seguimos em frente aí. Depois, lá na frente, nós vamos fazer uma reavaliação para ver o que foi o resultado da nossa perspectiva. Ok, pessoal? Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo e até mais.